Chegamos então ao Salmo de número 24. Salmo de número 24. Como eu falei, um ano nós ficamos trabalhando os salmos e fechamos o Salmo de número 23. E vamos começar agora com o Salmo 24. Antes de mais nada, vamos fazer a leitura do Salmo 24. Ele tem por título A Vinda do Rei da Glória. O Salmo 24, então, ele diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, queridos, nós temos aqui um salmo que ele era utilizado como um hino de louvor. O salmo, ele celebrava exatamente a fundação da cidade santa e do lugar permanente que a arca então passaria a habitar, passaria a estar. Ela foi transportada, a arca da aliança, ela foi transportada da casa de Obed-Edom, um local temporário, e levada exatamente para um local fixo, de permanência fixa. Não ainda não o templo, tá? Porque Davi ele não construiu o templo. A função de Davi ele foi começar o trabalho ou juntar os materiais para a construção do templo, e aí o templo ele foi construído só posteriormente. Então, o Salmo 24, ele foi um salmo utilizado para a chegada da arca. A arca chegando à cidade santa, e havia a celebração por aquela chegada em relação à presença de Deus, que era o que simbolizava. Os judeus entendiam, né, que a arca da aliança era um marco da própria presença de Deus no meio do seu povo. Eles entendiam que se eventualmente a arca não estivesse, a presença de Deus também não estaria ali, assim como outros símbolos, outras imagens que eles possuíam, como por exemplo os muros da cidade, o próprio templo. Então, esta chegada da arca, ela foi celebrada com o que nós temos aqui, que era o Salmo 24. O Salmo ele era cantado em dois momentos. A arca estava sendo transportada e até chegar, como a gente chama no português, no pé da colina, era cantado do verso 1 ao verso 6. Aí chegou, parou, as pessoas ficavam observando aquele momento. Aí agora a arca ela precisaria entrar na cidade, precisaria adentrar a cidade. E ao fazer o percurso de adentrar na cidade, era cantado a segunda parte, que vai do verso 7 ao verso 10. Por isso o verso 7 a 10 diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, inicialmente, o Salmo 24, ele faz menção a esta chegada da arca na cidade santa. Ele era cantado para celebrar a trajetória, o percurso e a entrada na cidade santa. Alguém pode ficar um pouco inquieto e assim, pastor, mas eles faziam isso para um objeto, para uma arca. A gente tem que lembrar que a arca era símbolo da própria presença de Deus. Então, quando cantava-se, ou quando foi cantado do verso 7 ao verso 10, de certa forma acabava sendo um convite ao próprio Deus que estivesse presente juntamente com eles. Tá bom? E aí, inevitavelmente, o Salmo 24, ele passou a ser um salmo utilizado na liturgia dos judeus. Os judeus começaram a então utilizar este Salmo 24, irmãos, diariamente, principalmente aos domingos, quando eles se reuniam para a adoração no templo, inclusive no Novo Testamento.
no templo que era chamado Templo de Herodes, que de certa forma é o templo, né? Eles cantavam no dia do domingo o Salmo 24, eles recitavam o Salmo 24, recitavam nos dias festivos e recitavam nos cultos matutinos. Então, o Salmo 24, ele passou a fazer parte da vida dos judeus, desde a época do Antigo Testamento, antes, inclusive, da própria construção do templo, até no Novo Testamento, enquanto o templo já tinha sido construído, os judeus, eles cantavam isso aqui todos os domingos de manhã, para celebrar a presença de Deus no meio deles. Eu peço que os irmãos guardem esta última informação. Bom, quando chegarmos na terceira parte do Salmo, eu vou fazer uso dela. Então, guardem a informação que o Salmo 24, ele era, inclusive, utilizado no Novo Testamento pelos judeus aos domingos, no momento de liturgia do templo. Então, olhando agora diretamente para o Salmo, eu quero trazer para os irmãos o rei vencedor e seus súditos. Vamos pensar no Salmo 24 com essa temática, o rei vencedor e seus súditos. Então eu dividi o Salmo em 3 partes. Do verso 1 ao verso 2 eu vou falar do Deus Criador, do verso 3 ao verso 6 a dignidade do rei, e do verso 7 ao verso 10 o triunfo do rei. Então vamos observar inicialmente o verso 1 e o verso 2 para falar do Deus Criador. Olha só: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O salmista, ele faz questão de começar afirmando a apresentação deste Deus que é criador de todas as coisas, porque o Salmo 24, irmãos, de certa forma, ele é um desafio para mostrar que todas as criaturas estão sujeitas ao rei em adoração. Então ele começa com a afirmação que aquele Deus, o Deus que é descrito no Salmo, o Deus que é descrito na aliança, o Deus que é descrito na vida de Israel, é o Deus criador de todas as coisas. Então ele está mostrando que este Deus criador de todas as coisas, ele é digno de adoração e toda a criação está sujeita a ele, independente de salvos ou não salvos. Então ele não exclui, ele não deixa de lado nada, absolutamente nada, que esteja fora do controle de Deus. Tudo que está abaixo de Deus, ele está dizendo, é criação de Deus. Notem que ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esta palavra conter dá a ideia de autoridade, de posse, de propriedade. Então o salmista, ele quer mostrar que a criação e as criaturas, toda ela é submissa a Deus, e como tal, o único digno de ser adorado é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele estabeleceu todas as coisas, tudo que existe está abaixo de Deus, tudo que existe é criação de Deus, não existe em Deus, por meio da sua criação, subdivisões ou grupos. João Calvino, ele no comentário dele dos Salmos, em relação ao verso 1, ele disse o seguinte: o objetivo do início do Salmo é demonstrar que os judeus nada tinham de si mesmos que pudessem qualificá-los a chegar mais perto ou ter maior familiaridade com Deus que os gentios. Então, o que Calvino está nos mostrando? Que no verso 1 não há uma divisão entre judeus e gentios. No verso 1 não existem subcategorias de pessoas. No verso 1 não existem subgrupos sociais. No verso 1 o que nós temos é tudo que está abaixo de Deus é criação de Deus. E tudo que Deus criou está debaixo do seu governo. E aí quando nós olhamos o verso 2 ele oficializa ou ele valida aquilo que foi dito no verso 1. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui o verso 2 nós temos uma citação, queridos, inevitavelmente de Gênesis 1:9, quando diz: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Então aqui nos 2 primeiros versos do Salmo 24, que era um salmo de louvor, um salmo de triunfo, um salmo que exaltava a grandiosidade de Deus, o salmista, como nota de abertura, ele diz: toda criação
adora a Deus. Ele diz: toda criação está subordinada a Deus. Ele diz: toda criação pertence a Deus. O objetivo aqui desses 2 primeiros versos, irmãos, é exatamente mostrar que, independente de judeu ou gentil, independente de seres espirituais, seres terrenos, natureza, animais inferiores, mas toda a criação tributa ou deve tributar louvor àquele que é digno de ser adorado, porque ele é que vai dar entrada para aquilo que o Salmo vai apresentar, para a chegada do Rei da Glória. O salmista ele faz questão de não excluir absolutamente nada de ninguém. Eu sei que hoje nós fazemos divisões, eu sei que hoje nós criamos os nossos grupos, mas tudo que está abaixo de Deus é criação de Deus. E aí, inevitavelmente, eu lembrei da discussão que nós tivemos em uma determinada EBD. Dá para deixar muito claro: toda a criação louva a Deus, toda a criação serve a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que tudo serve a Deus? Sim, meus irmãos. Satanás, ele não faz nada que não seja dentro do controle de Deus. Ele está a serviço de Deus, é a criação de Deus. Os ímpios fazem o que está dentro da vontade de Deus, é criação de Deus. Aí eu sei que nós vamos entrar num grande dilema. Pastor, mas a soberania de Deus e a liberdade humana, como é que fica? Irmão, nós temos século de história da igreja. Os grandes pensadores não trouxeram uma resposta lógica. Quem sou eu, Adriano, que estou com vocês há menos de 10 anos, vou trazer uma resposta lógica para entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O certo é que a Bíblia apresenta isso. Deus controla tudo. Ele é criador de todas as coisas. Nada do que a criação faz foge do controle de Deus. E, como tal, toda a criação adora a Deus. Ou consciente, ou inconsciente. Ou proposital, ou achando que está fazendo em rebeldia. Mas tudo age dentro da ação de Deus. Então ele abre o Salmo 24 para mostrar exatamente que toda a criação deve submissão a este Deus Criador. E aí, quando passamos então para os versos, de 3 a 6, ele parece que é Vamos ler, vamos reler. Olha só, de 3 a 6 diz assim: ele já mostrou que Deus é Criador, ele já mostrou que toda a criação está submissa a este Deus, ele estabeleceu todas as coisas. Então agora ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, a segunda verdade que nós encontramos aqui do verso de número 3 a 6 é a dignidade do rei. Agora, pensem comigo. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor presbiteriano, e eu não lembro bem se é do Brasil ou independente, eu não lembro, realmente também não lembro o nome dele, mas isso que eu vou falar agora não é uma informação minha, mas em contrapartida eu concordo, do outro lado eu também concordo com o que ele falou. E ele pregando aqui, ele disse assim, olha, no verso 4, ele disse assim, desculpem, no verso 3, ele diz assim: irmãos, isso na pregação dele, né? Vocês conseguem perceber aí 2 dificuldades? Aí eu olhei aqui para o verso 13, ele disse, a primeira dificuldade é subir, e a segunda dificuldade é estar na presença do Deus Santo. Quando ele brincou com essa ideia de subir, eu até entendi. Ele disse, olha, é mais fácil descer do que subir. De fato, é claro que aqui o salmista não está apresentando, irmãos, a ideia do que é subir, do que é descer, do que é mais fácil subir e descer, mas eu entendi o que ele quis dizer. O verso 3 apresenta um nível de dificuldade grandiosíssimo. Ele pergunta, quem é digno, vamos entender assim, quem é digno de estar na presença do Senhor? Quem é digno de chegar até Ele? Quem é digno de permanecer no seu santo templo? Quem é digno de permanecer no seu santo lugar? Aí, quando ele apresenta o verso 4 e o verso 5, o que é limpo de mãos e puro de coração. Ao verso 4 e 5, ele vai dar características daquele que é digno de estar na presença do Deus Criador. Primeira coisa,
aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Por que ele junta essas duas coisas? A pureza do coração está relacionado à motivação, e as mãos limpas está relacionado à atitude. Então, quem é digno de estar diante da presença deste rei? Está dizendo, olha, aquele que tem a intenção pura e aquele que tem a ação pura. Aquele que age com pureza de coração e aquele que tem a atitude com pureza. Ele está tentando mostrar que é algo que não existe uma divergência, ou não deve existir a divergência entre o fazer e a motivação, entre a motivação e o fazer. Não é aquela ideia de, nós fazemos algo com a motivação errada. Não é isso não, as coisas andam juntas. As coisas andam juntas. A pureza do coração e a atitude do coração. Mas ele continua. Que não entrega a sua alma à falsidade. A ideia de falsidade aqui, irmãos, é uma palavra quase que sinônimo da palavra hipocrisia, que vai aparecer no Novo Testamento. E o que era essa palavra hipocrisia ou falsidade? É viver de maneira fingida. Está muito ligado com o que foi falado anteriormente, tá bom? Então, o que é a falsidade aqui ou a hipocrisia? É você ter determinada motivação e fazer uma coisa diferente. Então, a tua motivação é para fazer o bem, mas pensando no mal. Isso é hipocrisia. Como assim, pastor? Não entendi. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o bem na igreja. Só um exemplo, né? Eu vou pintar, eu vou lixar os bancos, eu vou esfregar o chão e tal. Mas quando chegar domingo, que o pastor disser assim, alguém quer dar um testemunho? Eu vou ser o primeiro a levantar o braço e dizer, pastor, eu tenho. Eu tenho, pastor. Tenho, irmão. Qual é? Pastor, estou cansada. Estou cansado, né? Eu vou dizer cansado. Geralmente a gente usa o feminino, eu vou usar o masculino. Pastor, estou cansado. Eu vim para cá de segunda a sábado. Pastor, eu lixei os bancos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Peraí. Entendem? Como há uma intenção maldosa por trás de uma aparente boa ação. Então, isso é a ideia de hipocrisia, isso é a ideia de falsidade. Então, quem é digno de estar na presença do Rei da Glória? Aquele que é limpo de coração, puro de mãos, que não age com falsidade, nem jura dolosamente. A ideia do juramento aqui, nós até discutimos, eu acho que na quinta-feira. Tá? O juramento aqui, dentro do contexto judaico, era uma coisa seríssima. O juramento com dolo, o jurava dolosamente, era aquele que jurava de maneira errada, sabendo que estava errado, e jurava propositalmente para fazer o errado. Então, ou seja, o juramento era assim, se tu dissesses 1 mais 1 tem que ser 2, aquilo precisaria ser cumprido, aquilo ia chegar a esta conclusão. Então eles valorizavam muito a ideia do que falar. Quando nós lemos então o verso 4 e o verso 5, que ele pergunta no verso 3, quem é digno de estar no seu santo lugar, quem é digno de subir na sua presença, ele diz, aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Isso aqui, irmãos, não é você, nem eu. Porque ser humano nenhum na face da terra consegue cumprir os requisitos que aqui estão. Ninguém. Pastor, e agora? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo. Quem é digno de estar na presença do Deus Criador de todas as coisas? Ele diz Jesus, porque só Ele é puro de coração, limpo de mão, só Ele não é falso, e só Ele não jura de maneira mentirosa. Ele é o único que é digno de estar na presença do Deus Criador de todas as coisas. Inevitavelmente, queridos, eu me reporto para Apocalipse. Quando João, de maneira desesperada, vê o rolo na mão de Deus, chora, se compadece e pergunta, e agora, quem é digno de tomar o livro das suas mãos e desatar-lhes os selos? Então ele vê quem? O Cristo, o Cordeiro de Deus. O único que é digno de chegar até a presença de Deus, o único que é digno de estar na presença de Deus, o único que é digno por ser santo, tanto no que ele faz quanto no que ele fala, o único que agiu nesta terra de maneira impecável, irmão, sem nenhum espírito de falsidade, sem nenhum espírito de maldade, sem nenhuma atitude de rebeldia para com o Pai. Só Ele é digno de estar
na presença do Rei grandioso. Logo, ele está apresentando a dignidade do Rei vitorioso que ele vai apresentar um pouco mais à frente. É só o Cristo, único e exclusivamente o Cristo. Aí no 5 ele diz, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Eu sei que aqui talvez fiquemos desesperados. E agora, pastor? O Senhor acabou de dizer que só Jesus é digno de estar na presença de Deus e continua afirmando. Só que no verso 6, ele nos dá uma tranquilidade. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quando ele diz, tal é a geração dos que o buscam, a ideia de geração aqui, irmãos, ele faz referência a Abraão, primeira geração, a linhagem, né, daqueles que Deus escolheu para ser o seu povo. Então, eu, por mim mesmo, não sou digno de estar na presença do Deus Criador de todas as coisas. Eu só posso adentrar, e só consigo adentrar na presença deste Deus grandioso por conta daquele que foi e abriu o caminho, que no caso é Cristo. Hebreus já vai dizer isso. Ele adentrou no Santo dos Santos, ele abriu o caminho para que a igreja, para que o seu povo pudesse conduzi-lo em glória e louvor. Não tem como, irmão, se não fosse por meio do Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, não teria resultado, irmãos. Não tem esforço humano, não é para a glória humana, não é para o louvor humano, mas tudo é mérito do Cristo, porque só Ele é digno de estar na presença do Rei da Glória. Permitam utilizar uma ideia no português, uma ideia bem simples, talvez bem boba, e eu espero em Cristo Jesus que eu não peque, mas a ideia de Cristo entrar, olhar para trás e chamar, agora venham, eu convido vocês para que vocês me sigam, eu convido vocês para que vocês me acompanhem, porque eu adentrei na presença do Pai, eu realizei o sacrifício, eu abri o caminho. Então não se enganem, aqui do verso 3 e o verso 4 e o verso 5, ele não fala de características humanas. Eu estou para ver um ser humano, com exceção do Cristo, que consiga cumprir estas exigências. Pureza de coração, meus irmãos, já arrebatou a humanidade todinha. Pureza de coração já arrebentou. Pureza nas mãos, ação, acabou. Eu faço um desafio para você, meu irmão. Eu não vou nem pegar 2 dias atrás, que eu vou ser maldoso, eu vou pegar hoje de manhã, hoje pela manhã, do horário que você acordou até agora. Aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado, levante a mão. Pois é, porque não somos de coração puro. E ainda que alguém diga, pastor, eu não pequei, já está pecando. João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, já é pecado. Então o único que é digno é o Cristo. Ele é o modelo, Ele é o alvo, Ele é a referência, Ele é o nosso objetivo. A pergunta que nós devemos fazer, então, a partir desta verdade, já que Ele é o nosso modelo, já que Ele é o nosso alvo, já que Ele é o nosso objetivo, e aí a pergunta, inclusive, até de um livro, o que faria Jesus no meu lugar, o que faria Jesus no seu lugar? Quer saber se vai tomar a atitude correta? Quer saber se vai tomar a decisão certa? Pergunte no seu coração, pergunte na sua mente, o que Cristo faria naquela situação? Como Ele agiria? Peça orientação com base na palavra de Deus. Alguns irmãos estão me olhando assim com um sorriso meio de canto de boca, eu acho que pensando, né, no que nós fazemos no dia a dia e tentando colocar Cristo naquele local. O que Ele faria? Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Então, do 3 a 6, nós temos a dignidade do Rei. Agora, do verso 7 a 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, originalmente, isso aqui era uma citação, um salmo recitado para a arca
adentrar na cidade. Então, a arca estava entrando, os judeus celebrando, cantando o que nós temos aqui. Eu não sou da linha, você pode até encontrar, se você for buscar, que alguns afirmam que esses portais, portas eternas, levante a cabeça, ele está se referindo às autoridades, tá? Tanto autoridades humanas quanto autoridades angelicais. E aí eles utilizam a expressão como, por exemplo, cabeça, eles utilizam, por exemplo, a expressão como as preposições, mas eu particularmente, irmãos, não consigo entender que o Salmo esteja se referindo às autoridades humanas nem angelicais. É uma possibilidade? Eu particularmente acho que não é o que o texto está fazendo referência. Eu entendo que no primeiro momento isso aqui realmente era uma personificação das portas da cidade, por serem grandiosas. Deus estava entrando por meio da Arca da Aliança, e aqueles monumentos, aquelas portas, né, pelo fato de serem grandiosas, deveriam também reverenciar a chegada do rei por meio da arca. Então eu entendo que isso aqui é uma personificação do que seriam essas portas ou estes portais, tá? Mas aí os irmãos lembram que no início da pregação eu pedi que os irmãos guardassem uma informação que eu faria uso dela, que o Salmo de número 24, ele também era celebrado e cantado pelos judeus dentro do templo, lá, né, do templo de Herodes, aos domingos. Então chegava domingo, eles começavam a celebrar, cultos dominicais eles celebravam o Salmo 24, dias festivos eles celebravam o Salmo 24. Existe uma tradição católica, nós não seguimos, acho que os irmãos já devem ter ouvido falar, Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Eu não sei se vocês sabem, quem segue, né, o catolicismo romano, eles pegam ramos e saem espalhando, fazem até um cortejo. O que eles celebram? Eles celebram a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém no jumentinho. Lembram da passagem da entrada triunfal de Jesus montado no jumentinho, em que as pessoas ali baixavam os ramos, tiravam os mantos e diziam: olha, hosanas o que vem em nome do Senhor. A tradição católica romana chama de Domingo de Ramos. Então, pela própria história da igreja, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi que dia da semana? Domingo. O que é que estava acontecendo dentro do templo de Herodes por parte das autoridades judaicas? Eles estavam recitando o Salmo de número 24. Jesus adentrando na cidade, no jumentinho, as autoridades, sem saber, dentro do templo estavam dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, na entrada triunfal de Jesus, montado no jumentinho, ele estava sendo celebrado, tanto pelas pessoas que estavam ao lado dele, como pelas autoridades judaicas, sem saber, mas estavam cumprindo o princípio de adoração que vimos no início do Salmo. Deus é criador de tudo, então todos devem reverenciar e adorar a chegada do Rei da Glória. Todos, sem exceção. Sem exceção. Foram sim os mesmos que crucificaram, os mesmos que zombaram, mas sem saber, eles estavam também adorando a chegada deste Rei da Glória e Rei majestoso em Jerusalém. E todas as expressões então que nós temos aqui, dos versos de número 7 ao verso 10, são perguntas, né? Isso aqui era cantado, mas eu quero destacar então estas afirmativas, quando ele diz: olha, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele faz menção ao Rei que é guerreiro e ao Rei que é vitorioso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Essa expressão exércitos faz referência a comando, aquele que governa todas as coisas. Então, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele vitorioso, e o Rei da Glória também é aquele que governa todas as coisas. Mas vocês já pararam para observar que aparece a palavra Rei da Glória? Pararam para observar que aparece a palavra glória? A palavra glória aqui, queridos,
ela não faz menção à ideia da glória de majestade, como talvez conhecemos pela palavra Shekinah, né? Glória, majestade. Não é essa, não. Lembram do Novo Testamento, em Romanos, quando diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? A palavra glória lá é a mesma palavra glória que aparece aqui. Então, qual é a única maneira de restituir uma glória que foi perdida por conta do pecado? Com a chegada do Rei da Glória, ou seja, Cristo. Ele é o único, digno e capaz de restituir a glória que o ser humano perdeu por conta do pecado. Glória da comunhão com Deus, glória do relacionamento com Deus, glória da comunhão com Deus. Só Ele, o Rei da Glória, é que pode fazer isto. Não existe outra maneira. Então, meus irmãos, o Salmo de número 24, ele nos apresenta o verdadeiro Rei que é digno de receber toda a glória. Deus é o Criador de tudo. Deus controla todas as coisas. Ele mostra que o Cristo, ele é o único digno de estar na presença deste Deus Santo. E ainda bem que pela graça do nosso bom Deus, Ele abriu o caminho para que nós, para que o seu povo, pudéssemos adentrar diante da presença deste Deus. E do 7 a 10 ele apresenta este triunfo do Rei, esta entrada gloriosa, essa entrada majestal. É claro que este retorno, esta vinda, acontecerá quando Cristo de fato retornar, sem sombra de dúvida. Mas aqui nós temos uma nota de abertura para a chegada deste Rei glorioso e Rei majestoso, que é o Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos.